Flamengo embarca para Bolívia. Situação de Wesley. Chegada de Michael. Jogadores vindo para o Flamengo? Arrascaeta é craque ou não? Today I will win. If you believe in the dream, you can come with me. I know. É isso aí! Seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Bruno Goulart. Vamos aí às notícias do dia do Flamengo. O Flamengo embarcou na tarde desta quarta-feira para a Bolívia. Os jogadores embarcarão para o país boliviano, onde ficarão em Santa Cruz de la Sierra. Hoje e amanhã eles ficarão em Santa Cruz de la Sierra e amanhã, próximo da hora do jogo, o Flamengo vai se deslocar até a cidade de La Paz, onde enfrentará a equipe do Bolívar pela Libertadores. Como vocês podem ver aí na imagem, o atleta Luiz Araújo viajou. A equipe rubro-negra venceu a equipe do Bolívar no jogo de ida no Maracanã por 2-0, podendo perder por até um gol de diferença no país boliviano, que mesmo assim a equipe se classificará. Havia uma preocupação se o Gerson viajaria ou não, mas o Coringa viajou. Ele perdeu um familiar no domingo, jogou o jogo contra o Botafogo, foi poupado, mas tá aí o nosso querido Coringa. Além do Coringa, o meio-campo Dela Cruz também está confirmado na partida, inclusive treinou com a equipe titular hoje pela manhã e embarcou normalmente com um clube hoje à tarde para a Bolívia. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui da situação do atleta Wesley, né? Hoje o Clube de Regatas do Flamengo informou que o atleta Wesley realizou exames de imagem nesta quarta-feira que apontou lesão no músculo anterior da coxa direita. O lateral não foi relacionado para a partida contra o Bolívar e já iniciou o tratamento. Então assim, a negociação com a Atalanta fracassou, o atleta já estava se despedindo dos seus familiares e amigos para viajar para a Itália e com o cancelamento da negociação surge essa informação que o atleta está lesionado. A gente não sabe, né, se é aquele migué, né, de tirar o jogador da partida, já que o psicológico do jogador provavelmente já foi pro espaço, né? Porque a gente sabe que como é a carreira de um jogador de futebol, as dificuldades que são, né, de você conseguir conquistar o seu espaço entre milhares de atletas que tentam, né? E você viajar para a Europa e disputar grandes competições, no caso ele ia disputar a Champions com a Atalanta, é o sonho de qualquer jogador, tanto na parte esportiva como na parte financeira. Assim, muitos jogadores eles vão para a Europa, né? Até assim, se eles não jogarem tão bem lá, as portas ainda ficam abertas aqui no Brasil. Você vê muitos casos de jogadores aqui também no próprio Flamengo, né? Jogadores que foram para a Europa não se deram muito bem, mas tem espaço aqui, tem mercado no Brasil. E o Wesley, que é um jogador que oscila muito, a gente não sabe, né, se ele vai ter uma continuidade boa de carreira aqui no próprio Flamengo. Por exemplo, se ele continua jogando mal aqui no Flamengo, a tendência é ele ir para outros clubes piores e ganhar menos dinheiro, menos salário, etc. E a gente sabe que esses jogadores de modo geral e também nós brasileiros de modo geral, somos um povo assim muito sofrido, né? É difícil se estabelecer financeiramente aqui no Brasil. Então, muitos jogadores, a carreira deles vai mudar o patamar de toda a família, né? E assim, eu fico muito triste pela pessoa do Wesley, né? Que isso tenha ocorrido, dele não poder ter ido jogar lá na Europa. Seria um contrato legal para ele, ia ganhar experiência lá. Como eu falei, se não jogasse tão bem, as portas do Brasil estariam abertas para eles, outros clubes poderiam procurar ele na Europa, ele poderia tentar outras coisas assim, e não ter aquela questão de você desandar tanto assim na carreira, né? É uma pena, assim, para o jogador. Já falando do Flamengo, eu fiz um vídeo ontem explicando o que aconteceu, né? Se vocês quiserem, vocês podem olhar o vídeo anterior. Basicamente, o que ocorreu foi que o Flamengo, numa troca de e-mails, né? Nas minutas do contrato, enviou certas informações, recebeu... Por exemplo, o Flamengo recebeu um e-mail com as minutas do contrato já com as partes definidas de quanto a Atalanta pagaria. O Flamengo modificou, mandou outro, eles aceitaram. Depois a Atalanta mandou com a data que queria que o jogador se apresentasse. O Flamengo reenviou com outra data. Enfim, a minha opinião sobre esta situação eu deixei lá no vídeo passado, né?
E aí o robozinho da Gávea tá chegando aí, galera. É hoje, ele tá chegando hoje por volta das 22 horas. Aí, segundo o jornalista Vene Casagrande, o desembarque de Michael no Rio de Janeiro vai acontecer por volta das 22 horas desta quarta-feira para se apresentar ao Flamengo. Segundo um membro da diretoria, o atacante tem mais um documento para assinar, que vai acontecer no hotel em que ele ficará hospedado. E só depois disso o clube vai anunciar o retorno do atacante. Assim, é aquela coisa, né? Será que o Flamengo vai esperar o jogo aí contra o Bolívar para divulgar nas suas redes sociais a contratação do jogador? A gente sabe que amanhã vai ser um jogo muito difícil, mas eu estou confiante que o Flamengo vai passar, mesmo com toda essa bagunça que está acontecendo no Flamengo atualmente. Mas eu acredito no manto sagrado, a gente vai entrar lá e vai conseguir essa classificação. A equipe do Flamengo treinou hoje pela manhã e o técnico Tite esboçou essa escalação. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo foi a campo com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Pulgar, Luiz Araújo, Dela Cruz, Gerson e Carlinhos. Esse time foi o time que o Tite treinou hoje pela manhã, que provavelmente vai enfrentar amanhã a equipe do Bolívar. Vocês gostaram aí da escalação e da formação do Flamengo? Os nomes dos jogadores lhe agradam? Você acha que esse time vai trazer a classificação lá nessa batalha na altitude? Deixe aí nos seus comentários. Eu gostei ali da escalação, principalmente o meio de campo com o Léo Ortiz. Para mim, Léo Ortiz merece sim ser titular nessa equipe. É um jogador que está pedindo passagem e eu acho que ele vai acrescentar bastante no meio de campo do Flamengo. É um jogador que tem um passe excelente e tem um bom senso de marcação. E ainda pode auxiliar também ali na zaga, né? Na parte aérea, né? Já que é mais um zagueiro aí que vai estar em campo. A dúvida também fica no posicionamento do Luiz Araújo e do Gerson, né? Se o Luiz Araújo realmente vai jogar pelo lado direito, a princípio sim, e o Gerson se ele vai jogar pelo lado esquerdo. Lembrando que essa posição pode se alternar também durante a partida, os jogadores trocando aí de posição, dependendo das características da equipe do Bolívar, o que é normal acontecer. Outro questionamento que fica aí também da escalação é a escalação do Carlinhos, né? Muitos acreditavam que o Bruno Henrique poderia ser escalado para este jogo, visto que eu me lembro assim que o Bruno Henrique ele não tem problema com altitude, né, galera? Então eu acho que seria uma boa, um jogador rápido, decisivo, gosta de fazer gols. Ultimamente o Bruno Henrique não vem jogando um grande futebol, mas ele deixou um gol contra o Botafogo na partida passada. É um jogador experiente, o Carlinhos não é. Eu iria de Bruno Henrique, mas o técnico Tite treinou com o Carlinhos. Eu também tenho assim a confiança no Carlinhos. Eu espero que ele possa se dar muito bem nesta partida. E vocês, o que é que vocês acham? Vocês iriam de Bruno Henrique ou de Carlinhos? Deixem nos comentários. E a respeito do restante da formação, posicionamento do Luiz Araújo, vocês gostaram do Léo Ortiz como titular? Deixem aí nos comentários, galera. E aí uma polêmica que surgiu ontem aí nas redes sociais, né? O jornalista Júlio Miguel Neto falou que o Arrascaeta não é craque. E o Arrascaeta foi lá e respondeu lá no Instagram, né? O Georgian de Arrascaeta falou: "Vou chamar você para ajustar os números na renovação. Já tá errado desde que tá falando do salário. Se jogar 75 jogos no ano, seria recorde Guinness. Tô longe de ser craque, tô vendo que o craque é você mesmo. Toda opinião que não seja maldosa e construtiva, camarada, coisa que hoje em dia é difícil de achar." A galera do Twitter ontem caiu em cima aí do Júlio, né? Assim, eu já falei aqui no canal que eu acompanho o trabalho do Júlio, eu gosto do trabalho dele. Mas são opiniões, né? É uma opinião bastante polêmica, eu discordo totalmente. Eu acho o Arrascaeta um craque. Inclusive, se ele fosse jogador do Brasil, eu acho que ele poderia ser até titular da seleção brasileira, já que não temos nenhum jogador no Brasil com essas características de camisa 10 clássico. E o Arrascaeta, você sabe, ele sempre faz a diferença com a camisa do Flamengo. E vocês aí, galera, o que é que vocês acham? A Arrascaeta é craque ou não é? Deixe nos comentários. E aí, falando do mercado da bola, né? Flamengo faz proposta milionária por lateral do Racing, diz jornalista. É um lateral direito, se chama Gaston Martirena, do Racing Clube da Argentina. Segundo a imprensa argentina, o jogador recebeu essa oferta aí do Flamengo de 5 milhões de dólares. Ele é um jogador que atua pela lateral direita, tem 24 anos. Eu não sei se essa negociação aí realmente tá existindo, se o Flamengo realmente vai atrás desse jogador, visto que o Wesley não vai mais ser contratado pela equipe da Atalanta, então o Flamengo vai ficar com 2 laterais e traria mais um lateral direito, não faz muito sentido no momento. Pode ser que o Flamengo realmente tenha consultado esse jogador, deixando ali no radar
da venda do Wesley, né? Mas como a venda não se concretizou, eu acho pouco provável que esse jogador venha atuar pelo Flamengo. Como eu falei, o Flamengo provavelmente deve ter ido atrás de laterais no mercado, como eu já coloquei num vídeo aqui. O Vitinho, o Kelvin, o Cedric, foram jogadores que surgiram aí. E mais um nome que apareceu foi o do Gaston Martirena. E com a desistência da Atalanta por Wesley, eu acredito que essas negociações por laterais direitos não vão ter continuidade. Mas e aí, galera, o que é que vocês acham? Vocês conhecem esse jogador? E uma outra notícia que surgiu foi que o Real Madrid está negociando com o Norwich, da Inglaterra, um empréstimo com o Renier. Clubes discutem cláusulas de compra que geram impasse para o acerto. Ingleses desejam um atacante brasileiro para substituir Gabriel Sara, que foi para o Galatasaray. O Real Madrid ele não vai utilizar o Renier nessa temporada, então ele está tentando negociar o jogador. O Norwich surgiu aí como uma possibilidade, porém eles estão com esse problema na cláusula da opção de venda, na obrigação de compra do jogador. Se essa negociação ela não adiantar, se essa negociação não seguir em frente, vai surgir a possibilidade do Real Madrid pensar em emprestar para clubes brasileiros, por exemplo. E aí surgiria o nome do Flamengo. O Renier foi um jogador bastante importante em 2019. Ele atuava pelo meio de campo e também no ataque, podendo substituir tranquilamente, por exemplo, o Arrascaeta. Seria uma peça interessante para o Flamengo. E aí, o que é que vocês acham? Seria uma boa o Renier no Flamengo? Vamos esperar aí o que é que vai acontecer. Se o Norwich realmente vai dar continuidade na negociação junto com o Real Madrid, ou se essas negociações vão fracassar e aí pode-se abrir uma oportunidade para o Flamengo contratar o jogador. Então é isso, galera. E aí, o que é que vocês acharam das notícias? Deixem no comentário aí as suas opiniões. O Flamengo vai ter um jogo dificílimo na altitude contra o Bolívar, mas eu espero que a equipe rubro-negra venha de lá com a classificação. A gente sabe que o momento do Flamengo é bastante conturbado, mas o Flamengo ainda assim tem uma grande equipe e são jogadores de muita qualidade. A equipe do Bolívar não é essa equipe que joga essa bola toda, mas a altitude a gente sabe que sim faz a diferença. Então é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras e até mais.